Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Esses textos que vocês são inscritos neste canal. Iremos começar o culto em Atos dos Apóstolos. Culto completo nesta tarde, 11/2/2026, quarta-feira, 12:16. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Introdução à sessão. Capítulo 1. Nós já chegamos no livro dos Atos dos Apóstolos. Introdução à sessão. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Jeová. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo reina Israel? Disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando eu dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando a seus olhos. Aí já dá para entender que verdadeiramente Jesus subiu ao céu. E subiu vivo, subiu ressuscitado, não subiu morto, não. Continuando, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para os céus o viste ir. Ela está vendo então os próprios anjos falaram ali, os varões vestidos de branco. Esses dois anjos falou que do mesmo jeito que ele subiu, do mesmo jeito ele voltará. Então ele vai voltar. Ele vai voltar a segunda vez. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé e Bartolomeu, e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, e Judas de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Está vendo? A chave para a vitória é a oração. Olha, todos perseveraram na oração. Aqui, por isso que aqui vence. Por que aqui vence? Que vive em oração constantemente, jejum, santidade, busca. Cultua todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite. Por isso que aqui vence. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. E disse: Varões, irmão, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Alceldema. Isto é campo de sangue. Porque no livro do Salmo está escrito: Fica deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, e tome outro o seu bispado. Isso mesmo, bispado.
É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha a sua ressurreição. E apresentaram dois José, chamado Barsaba, que tipo sobrenome é o justo, e Matia, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Tá vendo? O Senhor Jesus, o Pai que é Jeová e Jesus, conhece os corações, e o Espírito Santo também conhece. Tá vendo? Por isso que eu falo, tem que mudar por dentro. Continuando. Para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. É isso que acontece. Quando a pessoa é desviada, ela mesmo está cavando o buraco para ela ir para o inferno. A própria pessoa destrói a ela mesma. Judas destruiu a ele próprio. Continuando. Versículo 26. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matia, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Vamos repetir o versículo 26. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matia, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Tá vendo? Vamos agradecer, soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto em Atos dos Apóstolos da tua palavra da lei. Abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto da noite, que eu estarei de volta com força completa. Nós já chegamos no livro dos Atos dos Apóstolos, que nós já chegamos.